Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe, o Espírito Santo possa estar esclarecendo essa palavra que vamos ler, que fala sobre Ezequiel no Velho Testamento, aquilo que ele profetizou, né? Que é o profeta Ezequiel, e ao mesmo tempo, né, fala em Romanos de Paulo, que escrevia uma carta para Roma nesse momento aqui da Bíblia, e que a gente fez uma comparação, mais ou menos, né, que na verdade estava falando a mesma coisa, porque falava do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Então vamos ao vídeo? Olá pessoal, então como foi falado já aqui sobre o profeta Ezequiel, né? Eu vou fazer aqui uma leitura do capítulo 36 e versículos 26 a 31. E antes pedir, né, para o pessoal dar uma curtida aí, Se inscrever, compartilhar com os amigos. e comentar. Diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e a vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Nós vemos aí, né, gente, que Deus é o Deus de amor, que é mesmo as pessoas estando, né, numa situação de pecado, Deus quer retornar aquela pessoa para Ele. Deus quer transformar o coração daquela pessoa, mesmo a pessoa tendo um coração, né, de pedra, quer dizer, um coração ruim, mesmo a pessoa sendo mal, querendo fazer maldade, Deus ainda quer que ele se torne para ele perdoar, porque ele é amor, só que ele dá um tempo. E aí a gente vai ver também mais para o Novo Testamento, que é a mesma coisa. Deus sempre está dando uma chance. E Deus sempre está mandando chuva, sol para todos, né? Sem distinção, para o mal e para o bom. Deus sempre está dando o alimento, né? As frutas, fazendo com que o campo seja próspero e que as pessoas não passem fome, nem necessidade. Então, isso aí é um Deus poderoso e longânimo. Você vê que ele espera anos e anos, milhares de anos, para que o povo se arrependa, né? Então, a gente vê aqui, que depois que a gente se arrepender, ele diz: vocês vão ter nojo do que vocês fizeram no passado. Às vezes, quando você está pecando, você não acha, você acha bom o que está fazendo. Mas depois, quando você lembrar, você vai sentir náuseas e pensar: não era eu. E realmente eram os espíritos malignos que estavam fazendo você pecar contra o nosso Deus. Então, pode prosseguir agora no livro de Romanos. Então, em Romanos Romanos 1, 18. Tem um versículo que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Quer dizer, que troca, né, a verdade pela injustiça. Então, Romanos 1, 18 deixa claro que vai chegar o momento em que Deus manifesta a sua ira, porque ele já deu tudo para o povo. Ele já abençoou
De repente ele já colocou a pessoa lá em cima. Mas quando a pessoa se torna soberbo, orgulhoso e achando que ele é mais que Deus, aí é a hora de Deus abater. Aí é a hora de Deus mostrar a sua ira contra as injustiças que aquela pessoa está fazendo. Continuando aí, né? Romanos 1, 23 a 28. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então aqui temos a introdução do que acontece com o homem e por que acontece. Porque o homem desonrou a Deus. Ele passou a tratar Deus como se fosse um animal, né? Uma ave, fosse um animal qualquer, de 4 patas, ou réptil, como acontece às pessoas que creem em falsos deuses. A exemplo do Egito, a exemplo de várias outras nações. E isso Deus não se agradou, de forma que ele retribuiu da mesma forma. E diz, já que vocês não me honraram, eu também não vou honrar vocês e vou deixar que vocês siga, né, seu caminho sigam errado. o caminho no pecado, cada vez mais se aprofundem, porque vocês não me deram honra, então vocês vão desonrar a si mesmo. Exatamente. A partir dessa abominação, né? Dessa falta de consciência, dessa falta de reverência, né? Ao Deus Criador. E por isso Deus os abandonou às paixões infames, né? Como foi lido, né? Mas até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Se é que vocês estão entendendo ou não, podem pegar a Bíblia lá, né, em Romanos, e ler, e estudar isso. Porque aqui, ó, Paulo, inspirado por Deus, ele está indignado e ele está dizendo, Deus abandonou vocês. Por que ele abandonou vocês? Porque vocês estão no pecado e um pecado que está com mau cheiro diante de Deus. E aí ele falou sobre as mulheres. E aí ele continua também, né? No versículo 27, olha que nós estamos lendo a Bíblia. Versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em uma sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, quer dizer, esse tipo de erro tem a recompensa, porque Deus abandona essas pessoas e o inimigo começa a dar recompensa, não é Deus que dá a recompensa ruim, né? É o inimigo, porque o inimigo toma conta da pessoa. E por isso que a maioria dessas pessoas não conseguem se voltar a Deus, se arrepender, porque o inimigo não deixa. E no versículo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 17 ao 21, tem aqui os conselhos, né? Que Paulo escreveu aos cristãos lá de Roma e que serve de exemplo para todos nós. Diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem. Então aqui está falando para fazer o contrário, né? Se alguém nos deseja o mal, nós temos que desejar o bem. Se alguém nos persegue, nós temos que dar. Se ele passar fome, a gente tem que sustentar. Se ele tiver com sede, a gente tem que fornecer a água para ele. Parece uma coisa fora da lógica, né? Mas é um conselho que o próprio Jesus Mas o amor não tem passou lógica, para ele, né? O amor não tem lógica, né? Não tem, porque o próprio Jesus morreu por todos os homens, mesmo que eles ainda eram pecadores. Não esperou se arrependerem, não. Nós éramos todos perdidos. E aí, depois da morte dele, aquele que crê e reconhecer Jesus como o Salvador, esse, então, terá parte no reino de Deus. Exatamente. Então, e ele diz assim, ó, que a gente também não pode se irar e fazer justiça com a própria mão, né? Porque ele é que vai resolver. E se é ele que vai resolver, então é melhor a gente fazer o bem para aquele que está fazendo mal para nós. Porque assim, Deus vai nos abençoar. Então, assim, Deus vai nos prosperar. Quando a gente perdoa, a gente consegue fazer o bem para aquela pessoa. Mas você acha que isso é fácil? Não. Mas tem um segredo, né? Não é nem um segredo, é um método de conseguir. Se a gente for fiel a Deus e cheio do Espírito Santo dele, se torna tranquilo. Não vou dizer que torna facílimo, mas se torna leve, sabe? Você sente leve. Você não é mais você. Você agora está vivendo em Cristo. E o Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo te consola. Né? E aí você sabe que Deus vai agir também. Então você deixa para Ele. Aí da sua parte, você dobra os joelhos e diz, Deus, dê-me amor por essa pessoa. Né? Porque me ensinaram isso e é verdade. Quando você orar por uma pessoa que te magoou, que te fez qualquer coisa muito ruim, você ora todos os dias e fala o nome dessa pessoa. Tem gente que fica com raiva, não gosta nem de falar o nome, né? Fala aquele, né? Aquela, né? Mas não. Jesus, ó, sabe o fulano ou fulano, né? Vai lá, leva o teu Espírito Santo na vida dela e faça com que ela se arrependa. Ela não faça mais isso com ninguém. Quando você começa a orar por essa pessoa, você começa a sentir leve. E você começa a sentir que Deus vai fazer alguma coisa naquela vida. E isso é assim que funciona. Então, vamos tomar esse exemplo. Você aí que nos ouve, talvez tenha dificuldade em perdoar alguém que lhe caluniou ou fez algum mal. Pense nesse ensino aqui no livro de Paulo, né? E procure colocar em prática. E você terá uma vida melhor a partir desse instante. E lembra de uma coisa, as pessoas, o ser humano, ele fala as coisas pelo que ele vê, pela aparência. Põe isso na tua cabeça. Se ele falou mal de você, ou se ele inventou uma calúnia, você só lembra uma coisa, se você sabe que é calúnia, fique em paz, porque Deus conhece seu coração. A minha maior alegria na vida é saber que Deus não é como o homem, que vê o exterior e não vê o meu coração. Então, Deus, ele não é o homem, ele é Deus e ele conhece o que você pensa, o que você olha, onde você anda, o que você faz. Ele conhece tudo. Então, eu agradeço a Deus por isso. Senão, se eu fosse depender dos homens carnais, das mulheres malignas, nossa, a gente estava perdido, né? Mas vamos encerrar, né? Vamos encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. E aí, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar e comentar. Porque isso é importante. A gente tem pedido isso, né? Para que a mensagem chegue a outras pessoas. E o nosso interesse, gente, não é material não, tá? Porque graças a Deus, Deus tem suprido, né? Nós somos, para quem não conhece, né? 2 pessoas que trabalharam a vida inteira e são aposentados.
e estão vivendo bem na presença de Deus. Então, não é interesse nenhum financeiro ou de qualquer outra forma. O que a gente quer é que esse vídeo vá para o mundo inteiro, assim como os de outras pessoas que também fazem vídeos falando da palavra de Deus, né? Então, até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau, gente!